tirar um momento da nossa reunião para orar. A Bíblia diz em Filipenses para não andarmos ansiosos com coisa alguma, mas antes trazemos todas as nossas preocupações diante de Deus através da oração e que então a sua paz, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos. Então é muito importante nós orarmos. Vivemos tempos difíceis, tempos de pandemia, tempos difíceis para todo o país, para todo o mundo. Muitas pessoas também vivem os seus desafios pessoais e nós queremos levar isto neste momento diante de Deus. Então eu convido-te, no lugar onde estás, a juntares a tua voz à minha em oração e a trazeres os assuntos que tu tens no teu coração diante de Deus. Pai, vimos à tua presença te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te vimos te agradecer porque tu és um Deus fiel. Vimos te agradecer porque sabemos que podemos contar contigo, mesmo quando tudo está difícil, mesmo quando há coisas inesperadas, nós sabemos o que é que podemos esperar de ti. Sabemos que podemos confiar em ti, entregar a nossa vida nas tuas mãos e saber que a tua paz, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações e as nossas mentes, os nossos pensamentos. Deus, tu sabes toda esta pandemia, tudo aquilo que tem alterado no nosso país, na nossa vida. Te pedimos que tu possas trazer solução, que tu possas trazer respostas, que tu possas ser com os médicos, Deus, que tu possas renovar as forças dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares, que tu possas dar estratégias ao governo para saberem lidar com esta pandemia, Deus. Também te queremos pedir por cada pessoa, tu conheces cada necessidade, tu sabes cada situação, tu sabes se há aqui alguém doente, se há aqui alguém desempregado, tu sabes se há aqui alguma família em ruptura. Eu te peço que tu possas operar, que tu possas trazer solução, que tu possas trazer paz, no nome de Jesus. Então nós vamos aproveitar este momento também para darmos as nossas ofertas ao Senhor. O Nivo vai passar durante esta transmissão, é só vocês poderem contribuir com amor e vamos louvar a Deus, ok? Nada é impossível.
estarmos juntos neste tempo e aproveitarmos também as redes sociais para podermos ter alguma ligação e podermos ouvir alguma coisa que pode fazer a diferença na nossa vida. Eu gostava de começar uma série que eu lhe chamo Ganha Perspectiva. Ganha Perspectiva. E isto fala-nos acerca do poder da visão. É muito importante nós ganharmos perspectiva na nossa vida. Muitas vezes aquilo que nós precisamos não é necessariamente de mudar aquilo que vemos, mas mudar a forma como vemos. E isso vai fazer uma diferença enorme na nossa vida e nas pessoas à nossa volta e até nas circunstâncias que nós vemos. Isso faz uma diferença gigante. A questão da perspectiva. Eu sei que a nossa tendência inicial, e nós vivemos tempos difíceis, vivemos dias de pandemia, com todas as implicações e dificuldades que isso acarreta. E a nossa tendência primária é: quando é que vai mudar aquilo que eu vejo? Este cenário que eu vejo, quando é que isto muda? Mas eu gostava de sugerir, gostava de propor, de inspirar a todos que estão a ouvir, que a primeira coisa que precisa mudar é a forma como vemos. Isso chama-se perspectiva. E esse é o poder da visão. Visão é quando nós conseguimos ver além do que se vê. Ver além daquilo que os outros veem. Alguém definiu a visão como ver o invisível e torná-lo visível. Este é o poder da visão. É ver para além daquilo que é visível. Ver para além daquilo que é aparente. Ver para além daquilo que é circunstancial. Ver para além da dificuldade. É esta perspectiva que nós precisamos ter agora nesta hora, porque é essa perspectiva que nos vai dar esperança, que nos vai dar alento, que nos vai dar força, que nos vai dar a criatividade para podermos mudar o que vemos. Sim, nós vamos mudar o que vemos. O que vemos vai ser alterado. O que vemos precisa ser alterado. Mas a primeira coisa a ser alterada é a nossa perspectiva, é a tua perspectiva, é a minha perspectiva. E é aqui que temos que trabalhar. Ganha perspectiva. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18, a Bíblia diz: Deus vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Esta é uma oração do apóstolo Paulo que ele faz pelos cristãos em Éfeso, mas que ele fazia sempre com muitas pessoas, porque ele entendia a importância da perspectiva, o poder da visão. E ele dizia: Deus vos dê no seu conhecimento, no conhecimento total de Deus, pleno de Deus, o espírito de sabedoria e de revelação, de tal forma que ele ilumina os olhos do entendimento. Paulo fala acerca dos olhos do entendimento. Ou seja, é este poder de ver para além dos olhos físicos, ver para além daquilo que se vê de uma forma visível, de uma forma aparente, de uma forma imediata ou circunstancial. Ver com os olhos da mente. Existem outros olhos para além destes olhos físicos. Perguntaram a Helen Keller, uma invisual, uma mulher incrível, com uma obra filantrópica incrível. Perguntaram-lhe uma vez: há alguma coisa pior do que não ver? E ela disse: sim. Há algo pior. É ter vista, mas não ter visão. Foi a resposta daquela mulher. Helen Keller, uma mulher invisual, deu aquela incrível resposta. E é uma verdade tão grande. Os nossos olhos fazem muita falta, é muito importante, mas há uma coisa pior do que não ver, do que não ter esta vista. É não ter visão. É não ver para além daquilo que está à frente dos olhos. E é isso que é ter visão, é isso que é ganhar perspectiva. E é isso que Paulo está a falar aqui, de termos iluminados os olhos da nossa mente. A nossa mente tem olhos, a nossa mente ou está bloqueada e não vê nada para além daquilo que os olhos veem, ou ela tem perspectiva, ela tem imaginações, ela tem sonhos, ela tem o poder de ver para além daquilo que é imediato e daquilo que é visível. É isso que é ganhar perspectiva. E nesta primeira sessão desta série,
o tema é: não é o que vês, é o que crês. Grande questão não é o que vês apenas, é o que crês. E a Bíblia diz: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos, segundo aos Coríntios 5, 7. Esta importância de crer, de acreditar. E isto faz-nos ver coisas que os olhos não veem. Faz-nos esperar coisas que não são expectáveis. Aquilo que a Bíblia diz sobre Abraão: contra a esperança creu. Em esperança creu contra a esperança. Faz-nos esperar coisas que não são de esperar. Não seriam de esperar na lei das probabilidades, na lei daquilo que estamos a ver apenas com os nossos olhos. É o poder da fé. Não andarmos apenas pelo que vemos, mas pelo que queremos. A fé não é cega. Ao contrário daquilo que muitas pessoas dizem. A fé vê mais longe. A verdadeira fé, aquela fé que não tem a ver com fanatismo religioso, que não tem a ver com dogmas insustentáveis ou desfasados da realidade. A fé que é baseada naquilo que Deus diz, na palavra de Deus. Não é o que vês, é o que crês. A percepção dos nossos 5 sentidos é muito limitada. Ela é importante e com ela contactamos com o mundo físico, mas a verdade é que ela tem limitações. A nossa percepção do mundo, daquilo que nos rodeia, vem, sem dúvida, dos 5 sentidos, principalmente da vista, dos olhos. Tendemos a fazer as nossas avaliações por aquilo que vemos. Acaba por ser a nossa tendência. Mas a verdade é que a nossa visão, mesmo sendo importantíssima, uma magnífica fonte de informações importantes para a nossa vivência, ela é muito limitada. Por exemplo, nós não vemos o que está para além de um objeto opaco. Nós não vemos o que está para lá de uma parede. Não vemos. A nossa visão, neste aspecto, a nossa vista é limitada. Não vê. Nós não vemos o que está muito distante, o que está muito ao longe. Nós só conseguimos ver até uma certa distância. Nós não vemos uma série de realidades e formas de vida, como, por exemplo, os micro-organismos, que já foram identificados através dos microscópios. Nós sabemos que hoje há um mundo de seres vivos, há uma realidade incrível que não é perceptível pelos nossos olhos, e ainda bem que não é. Ainda bem, porque nós não poderíamos viver a nossa vida. Os nossos olhos dão-nos a informação necessária para vivermos o dia-a-dia. Mas nós temos que entender que aquilo que vemos não é tudo. Existem muitas outras coisas para além daquilo que vemos. Existe o mundo espiritual. Existe Deus. Existe uma realidade espiritual. Então, os nossos olhos não veem tudo. Aquelas pessoas dizem: eu só acredito no que vejo. Ninguém hoje vive dessa maneira. É impossível viver dessa maneira. Nós sabemos, estamos a lidar com esta pandemia. Ninguém vê aquele vírus. Todos nós hoje vivemos baseados não apenas naquilo que vemos, mas naquilo que queremos, naquilo que nós sabemos que é real, que existe, mesmo que os nossos olhos não consigam detectar. Esta experiência do vírus é uma experiência muito clara em relação a isto. Viver pelo que queremos é viver, acima de tudo, alicerçados naquilo que Deus diz. A fé não é apenas aquilo que algumas igrejas dizem, alguns credos dizem, alguns dogmas dizem. A fé, a verdadeira fé, a fé que tem visão, a fé que vê mais longe, a fé que faz a diferença, a fé que nos fortalece, a fé que nos abençoa, a fé que nos conecta com Deus, é baseada naquilo que Deus diz. Ela é baseada naquilo que Deus diz, porque a Bíblia diz: a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E é muito importante nós ouvirmos a palavra de Deus, nós percebermos aquilo que Deus diz e vivermos em função daquilo que Deus diz. É a decisão de crer naquilo que Ele diz. Deus vê de forma absoluta, conhece de forma completa, sabe de forma plena e avalia de forma inerrante. É por isso que é sempre preferível e mais sábio confiar naquilo que Ele diz do que aquilo que nós vemos. Usamos os sentidos para contactar com a realidade do mundo exterior visível. Não negamos a informação que por eles é apresentada, mas não devemos basear as nossas crenças, sentimentos, disposição e até as nossas decisões apenas naquilo
que entra pelos nossos olhos. Nossa vida deve estar alicerçada em algo mais estável, permanente, em algo mais seguro, e isso é o que Deus diz. Deixa-me dar-vos um exemplo para entendermos isto ainda melhor. O exemplo dos 12 espias que Moisés enviou à terra prometida. Moisés guiou o povo de Israel para sair do Egito, sair daquela escravidão, numa série de eventos impressionantes e sobrenaturais, tal como a abertura do Mar Vermelho, a abertura daquele mar ao meio, onde o povo de Israel passou por terra seca, e quando os egípcios que vinham a persegui-los tentaram fazê-lo, o mar voltou a fechar e afogou todo aquele exército egípcio, e para sempre os israelitas ficaram livres, não só da terra do Egito, mas do medo dos egípcios, da perseguição dos egípcios. Deus deu-lhes uma plena libertação, guiou-os pelo deserto, alimentou-os com alimento que caía do céu. Deus preservou-os, Deus sustentou-os de uma forma sobrenatural, de uma forma maravilhosa. Exatamente aquilo que Deus quer fazer connosco, na realidade, o que é tão importante ler a Bíblia, é tão importante ler até as histórias do Antigo Testamento, porque tudo isso nos ensina muito acerca da nossa vida hoje, e daquilo que Deus quer fazer connosco, a forma como Deus nos liberta da escravidão, de situações de escravidão, a forma como Deus nos sustenta, mesmo sobrenaturalmente, a forma como Deus nos alimenta, nos preserva, de como Deus cuida de nós. E talvez estás a ouvir aqui neste momento e precisas lembrar-te, Deus é um Deus que cuida de ti. Talvez estás a passar por situações difíceis, problemáticas, complicadas. Eu quero lembrar-te, Deus cuida. Deus que cuidou do povo de Israel de uma forma sobrenatural naquele deserto, um lugar inóspito, um lugar adverso, um lugar que não tinha as condições que eles precisavam para sobreviver, mas Deus cuidou deles e guiou-os por aquele deserto. E Deus vai fazer contigo exatamente. Podes estar a passar por um deserto. Todos nós estamos a passar por este deserto que se chama pandemia, Covid-19. Mas Deus é o Deus que quer sustentar-nos, que quer ajudar-nos e quer apoiar-nos neste tempo. Deus não nos abandonou. Isto não é uma maldição de Deus. Isto é, mais uma vez, um momento difícil em que vai ficar provado que Deus não abandona, que Deus ama e que Deus cuida. E quando Deus guiou os israelitas por aquele deserto, finalmente eles chegaram ao lugar que Deus tinha prometido ao seu povo. Nós não andamos à deriva. Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus de propósitos. Deus tem um propósito para a tua vida. Pode parecer que andas à deriva no meio deste deserto, mas Deus quer levar-te a lugares de propósito. Deus tem promessas para ti. Talvez tu tenhas recebido já essas promessas de Deus e é tempo de ficares firme nessas promessas. É isto que a terra da promessa nos fala. Isso tem a ver com a terra, o lugar das promessas de Deus. Provavelmente ainda não chegaste lá, ainda não estás lá, mas há uma promessa. E há também um ensino na Bíblia acerca de como entrar na posse da terra da promessa. Como entrar na posse das promessas, daquilo que Deus diz, daquilo que Deus prometeu. E Moisés enviou 12 espias para verificarem aquela terra. E aqueles 12 espias, quando voltaram, isto que é impressionante nesta história, é que 10 diziam uma coisa e 2 diziam outra coisa completamente diferente. E eu sempre fico impressionado com isto. Como é que 12 pessoas veem a mesma realidade, a mesma terra, o mesmo povo, as mesmas condições, as mesmas muralhas, as mesmas fortificações, o mesmo fruto da terra. 12 pessoas veem exatamente as mesmas coisas. A diferença não está naquilo que eles viram. Mas havia ali uma diferença. É essa diferença que estamos aqui para falar hoje. Quando eles chegaram a Moisés e trouxeram um relatório, ou trouxeram a sua opinião, o seu verdito, o seu comentário e até as suas conclusões em relação a tudo o que viram, 10 falaram de uma forma negativa. 10 disseram, não é possível entrar naquela terra. Não é possível. Deus pode ter prometido aquela terra, mas nós dizemos aqui e agora, ou Deus se enganou, ou Deus nos está a enganar, porque não é possível entrar naquela terra. Aquela terra é habitada por gigantes. São homens, são exércitos de uma elevada estatura. São cidades fortificadas.
são cidades impossíveis de conquistar. Mas dois, entre aqueles 12 que é referido o nome deles, Josué e Caleb, dois dentre aqueles 12 disseram algo completamente diferente. Eles disseram, vamos subir com ânimo e vamos conquistar esta terra porque Deus é connosco e nós vamos conquistar esta terra. Como é que 12 pessoas veem a mesma coisa, 10 falam de uma forma negativa e dizem que não é possível, 2 estão a falar com ânimo, estão a procurar trazer ânimo ao povo e a dizer, vamos lá, vamos com tudo, vamos com força. Eles até usaram esta expressão, serão como pão para a nossa boca. 10 dizem que a terra devore os seus moradores. É uma terra que devora, é uma terra que é um contraste enorme. Mas os outros 2 dizem, são como pão para a nossa boca. Vamos lá e vamos devorá-los. Duas coisas completamente contrastantes. Até parece que não viram a mesma realidade. Mas eles viram a mesma realidade. A diferença está aqui. E é isso que estamos a falar hoje. 10 falaram do que viram. 2 falaram do que creram. Esta foi a diferença. 10 a falar do que veem. 2 a falar do que creem. Isso fez toda a diferença. O povo acreditou no relato negativo dos 10 espias negativos, que falaram só do que viram lá. E porque o povo acreditou, o povo desanimou. E o povo baseou os seus sentimentos, baseou as suas decisões, baseou as suas ações naquilo que estavam apenas a ver, a dificuldade daquela operação, a dificuldade dos gigantes, a dificuldade que estava naquela terra, ficaram bloqueados. E por causa disso ficaram no deserto. Os 2 que decidiram falar do que queriam, basear a sua vida naquilo que queriam, Deus disse, esta geração vai ficar no deserto, mas Josué e Caleb, porque decidiram crer em mim, confiar em mim, eles vão entrar na terra. E esta é a diferença entre aqueles que entram na terra da promessa, entre aqueles que materializam os seus sonhos, entre aqueles que alcançam aquilo que desejam e aqueles que ficam no deserto. Aqueles que ficam no deserto das dificuldades, das impossibilidades, das contrariedades, ficam lá no deserto. Os que ficam no deserto, eles dizem que ficam lá por causa dos gigantes, por causa das muralhas, por causa da dificuldade da conquista, porque não era possível conquistar, não era possível ser de outra maneira, e eles põem essas desculpas, eles arranjam muitas desculpas. Mas no fim de tudo, há outros, diante das mesmas condições e situações, a entrar na terra da promessa, tal como Josué e Caleb. E no fim das contas, a grande diferença é se tu andas apenas pelo que vês ou andas pelo que crês. Se tu baseias apenas a tua vida naquilo que estás a ver, ou se estás pronto a basear a vida naquilo que tu crês, naquilo que Deus te diz, e isso faz-te ver realidades, faz-te ganhar outra perspectiva, faz ter-te uma visão que vai muito para além da dificuldade. Quem fica apenas bloqueado com o que vê, ele diz, não é possível entrar na terra. Quem fica animado e inspirado por aquilo que crê, ele diz, nós vamos entrar, nós vamos possuir. Ele já se está a ver lá, porque ele está a ver o poder de Deus, está a ver a fidelidade de Deus, está a ver a operação de Deus, está a ver que Deus vai ajudar, está a ver que Deus vai abrir caminho onde não há caminho. E faz toda a diferença. Faz a diferença entre ficar no deserto e nunca sair da dificuldade, nunca sair da adversidade, nunca sair da escassez, nunca sair dos problemas. Faz a diferença entre isso e faz a diferença entre entrar na terra, ser vencedor, ser vitorioso, andar para a frente. Andar pelo que vemos ou andar pelo que queremos. Isso faz-nos pensar de forma diferente. Pessoas que andam apenas pelo que veem, elas pensam sem esperança, elas pensam de uma forma desesperada. Pessoas que andam pelo que creem, elas pensam com esperança, elas pensam com confiança, porque não ficam no desespero apenas das coisas que estão à sua frente. Elas conseguem ver para além disso, ver o que está para além, ver um Deus que está além, um Deus que está por cima, oportunidades que estão mais à frente.
possibilidades de conquista e de estar naquela terra. E isso faz a grande diferença. Em última análise, aquilo que faz a diferença na nossa vida, se vamos entrar numa terra de promessa, se vamos materializar sonhos, se vamos chegar longe e alcançar resultados, aquilo que faz a diferença é se eu vou apenas andar por aquilo que vejo, limitado por aquilo que vejo, ou se eu vou ter a coragem de andar por aquilo que creio e confiar naquilo que Deus me diz, naquilo que Deus tem para mim, naquilo que Deus promete. Infelizmente há muitas pessoas, e é por isso que elas se tornam tão negativas e entram facilmente em desespero. Porque elas não veem um Deus de promessas. Elas veem um Deus carrasco. Veem um Deus que limita. Veem um Deus que bate. Veem um Deus que castiga. Veem um Deus que limita. Mas eu quero dizer-te que Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus que nos faz promessas para nos levar a ir além daquilo que vemos. Para nós podermos acreditar, para podermos ter visão. Ver além da dificuldade. Ver as promessas de Deus a cumprirem-se. Ver um Deus que é mais poderoso do que os gigantes. Ver um Deus que é mais alto do que as muralhas. Um Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Há muitas pessoas que ainda querem ver para crer. Essas pessoas nunca vão além das limitações daquilo que veem. Há pessoas que vivem de uma forma diferente. Elas creem para ver. É isto que nós precisamos na nossa vida. Houve Tomé, um dos discípulos de Jesus, ele disse: eu só vou crer se eu vir. Não é? Porque eles disseram: Jesus ressuscitou. Ele disse: eu preciso ver para crer. Não é? E Jesus apareceu. Novamente Jesus apareceu aos discípulos, agora com Tomé lá. E Jesus disse: Tomé, anda cá, vê as marcas. Vê as marcas da crucificação. Põe aqui o teu dedo, vê. E depois Jesus disse: bem-aventurados, felizes. Felizes são aqueles que não precisam ver para crer. Esses são os que são felizes. Esses são os que vão longe. Esses são os que herdam as promessas. Esses são os que vão alcançar os resultados. Há uma história também que fala sobre isto quando Lázaro morreu. Lázaro, um grande amigo de Jesus, morreu e as irmãs estavam normal, numa situação daquelas, muito chorosas. E Jesus chega ali àquele lugar, chega ao local, à cidade deles, e Jesus pediu para o levarem ao lugar do sepulcro, o lugar onde colocaram o corpo morto de Lázaro. E as irmãs disseram logo: Senhor, para que é isso agora? O funeral já foi há 4 dias, o corpo já cheira mal, para que é isso? E Jesus foi até ao local e Jesus disse: tirem a pedra do sepulcro. Tirem a pedra. Jesus: para quê? Já cheira mal 4 dias. Já não faz sentido. Jesus diz: faz sempre sentido quando nós cremos. Jesus disse para Maria: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Não era ver para crer. Era importante crer para poder ver. E Jesus procurou despertar nas irmãs de Lázaro esta fé, esta confiança. Jesus já lhes tinha dito: o teu irmão vai ressuscitar. Mas elas ainda não conseguiam ver. Ai sim, ressuscitará no último dia, lá no céu, quando estiver... Não, Jesus... Eles não estavam a entender o que Jesus estava a querer fazer. Nem sempre entendemos o que Deus está a querer fazer. Mas há uma coisa que precisamos fazer: crer nele. Crer que Ele tem a última palavra. Crer que Ele vai fazer alguma coisa. Crer que Ele é maior. Crer que Ele é decisivo. O que é mais decisivo não é o que vês. Isso está prestes a ser alterado quando crês. Jesus despertou esta fé nas irmãs de Lázaro. E então Jesus realizou aquele milagre e ressuscitou Lázaro da morte. Que milagre extraordinário, que coisa incrível, onde Jesus nos ensinou: não te disse que se creres, verás? Sei que há muitas pessoas ainda à espera de ver. Não fiques à espera de ver. Crê. Esta é uma oportunidade incrível para crer. Ganha perspectiva. Ganha que os olhos da tua mente sejam iluminados, como Paulo orava, para poderes crer. Para poderes, mais do que nunca, confiar em Deus. Confiar nas promessas de Deus. Confiar naquilo que Deus diz. E ficares firme
naquilo que Ele diz. Ficares absolutamente firme naquilo que Deus diz. Eu quero terminar por dizer: o que determina o teu futuro é o que crês. O que determina o teu futuro não é o que vês, não é o que estamos a ver que vai determinar o nosso futuro. É o que queremos. Há pessoas que, diante destas situações, das mesmas situações, sejam elas quais forem, mas porque elas decidem crer, elas decidem ver para além daquilo que se vê, o seu futuro é determinado por isso. Para o futuro do povo de Israel foi ficar no deserto. Mas não por causa daquilo que eles estavam a ver, mas por causa daquilo que eles decidiram crer. Eles decidiram crer no relato negativo dos 10 espias negativos. E nós sempre vamos ter dois relatos na nossa mente, dos nossos ouvidos e à nossa volta. Nós vamos ter o relato dos negativos, nós vamos ter o relato daqueles que falam o que Deus diz. E nós vamos ter que decidir crer. Tu vais ter que tomar essa decisão. Mas o teu futuro não é determinado pelo que vês, mas por aquilo que crês. Pessoas ficam no deserto das contrariedades e das adversidades, não é por aquilo que estão a ver, mas é por aquilo que decidiram crer. Josué e Calebes entram na terra da promessa, independentemente dos gigantes, do tamanho das muralhas, da dificuldade da operação, da dificuldade da conquista. Independentemente disso tudo, eles entram lá porque o que determina o nosso futuro não é o que vemos, é o que queremos. Por isso, o nosso grande desafio hoje é crer. Continuar a crer em Deus. Ou começar a crer em Deus. Eu não sei qual é a tua realidade, não sei qual é a tua fé. Mas eu quero desafiar-te. Crê. Crê em Deus. Confia nele de todo o teu coração. E ao terminar este tempo, eu gostava de convidar pessoas, alguém que está aqui a ouvir, mas que nunca aceitou Jesus como seu Salvador. E tudo começa aqui na nossa vida com Deus e na nossa vida de viver as promessas de Deus e de crer nas promessas de Deus. Aceitar Jesus como Salvador e termos paz com Deus e experimentarmos a nova vida que Jesus alcançou para nós ao ir para aquela cruz. Ele alcançou uma nova vida com Deus e uma nova perspectiva na vida aqui também em todas as áreas. Eu gostava de convidar, se nunca aceitaste Jesus como o teu Salvador, a fazeres uma oração simples, uma oração a Deus. Simplesmente de pedires para Jesus ser o teu Salvador, para entrar na tua vida. E isso faz uma diferença enorme. Como a Bíblia diz, passamos da morte para a vida. Passamos a ter a vida de Deus, vida com Deus, comunhão com Deus, a poder ouvir a voz de Deus de uma forma clara, de uma forma poderosa e a podermos viver as promessas de Deus. Gostava de convidar-te a fazer esta oração, mesmo aí no lugar onde tu estás. Se quiseres aceitar Jesus, faz esta oração e diz assim: Deus, eu ouvi a tua palavra e eu decido aceitar Jesus como o meu Salvador. Entra na minha vida, perdoa o meu pecado, guia-me, ajuda-me, salva-me e faz-me vencer. Amém. Amém? Se fizeste esta oração pela primeira vez, ou se queres entregar a tua vida a Deus, gostava que nos contactasses aqui pelos links que estão aí, pelos contactos que estão aí, seja pelo site da igreja ou pelo e-mail imm.igreja@gmail.com ou aqui nos comentários. Gostávamos de enviar-te 7 mensagens de encorajamento, totalmente grátis, para te apoiar na tua jornada, apoiar neste tempo que estás a viver. 7 mensagens de encorajamento. Gostávamos de te enviar por e-mail, então indica o teu e-mail e gostávamos de continuar a orar por ti e ajudar-te naquilo que for possível e que estiver ao nosso alcance. Mas não sintas-te só, não te sintas desapoiado. Há um Deus que te ama, há pessoas que estão prontas a te ajudar e gostávamos de o fazer, se achares bem. Envio um abraço para todos, Deus abençoe muito e uma boa semana. Próximo domingo vamos estar juntos novamente às 10 horas, Igreja IMM à sua disposição para estar perto e para fazer a diferença juntamente consigo. Ganha perspectiva.